bem-vindo de volta ao Cantinho do Tito. Então, gente, estou aqui de novo para convidar você para pegar a sua bebida favorita e vir comigo visitar a Rua da Cerejeira número 17, porque novamente nós vamos falar sobre as aventuras de Mary Poppins em A Volta de Mary Poppins, da mesma autora, P.L. Travers. E... gente, como eu falei no vídeo anterior, eu sou suspeito em fazer vídeos de coisas que eu gosto, porque às vezes eu me empolgo demais, me perco diversas vezes, mas enfim. Em A Volta de Mary Poppins, nós vamos ver a Babá regressando à família Banks. Assim como no primeiro livro, ela chegou de uma forma muito inusitada. No segundo, ela não seria de qualquer forma tão bem. Então, ela vai chegar, encontrar a família Banks de uma forma como se a sensação que ela teve era que ela nunca esteve junto com aquela família. Tanto é que diversas vezes ela até mesmo questiona como se as crianças não tivessem aprendido nada com ela durante o período que ela esteve com. Como ela foi embora da mesma forma como ela realmente havia dito para as crianças no início das histórias, as crianças questionaram se ela ficaria para sempre de novo ou se ela iria embora, e ela falou que em determinado momento ela iria embora também. Então elas já ficaram mais ligadinhas do tipo, meu Deus, a gente tem que ficar cuidando para que isso não ocorra tão cedo. Mas enfim, como no primeiro livro, como na primeira edição, A Volta de Mary Poppins, as histórias elas estão divididas em 10 contos, se eu não me engano, onde novamente a autora ela vai usar de cada conto, de cada história, de cada aventura para levar as crianças para lugares inimagináveis, viver experiências incríveis e também aprender e tentar ver as coisas de uma outra forma. Tudo com aquele jeitinho diferentezinho que só Mary Poppins tem. Sou suspeito em dizer? Sim, sou suspeito em dizer porque eu já falei diversas vezes onde as crianças vão se questionar várias vezes se aquilo que elas estão vivendo de fato aconteceu. E aquela questão, tipo, elas vão questionar Mary Poppins como é que ela consegue fazer tudo isso e novamente ela não se explica, ela não diz o como e o porquê todas aquelas coisas acontecem. E às vezes no dia seguinte ou posteriormente as crianças vão comentar algo sobre a aventura e a Mary Poppins com aquele jeito tipo, não fale besteiras, não fale bobagens, se você realmente acha que eu faria tais coisas, jamais. Nossa, é incrível ler Mary Poppins. Essas questões será que isso é realidade ou não? Acho muito bacana que algo que eu ia dizer no vídeo anterior e deixei pra falar nesse, foi a questão de como eles retratam o amadurecimento das crianças. Porque diferente nos filmes, que são só 2 crianças, nos livros são 4. Tem um casalzinho de gêmeos, são bem bebezinhos ainda, e eles conseguem conversar com os animaizinhos, com os seres ao seu redor, porque eles têm essa habilidade, digamos assim. Só que é interessante ver, tem um diálogo e é muito interessante ver que tem um dos diálogos que eles estão, não os gêmeos, eles estão conversando assim, tipo, mas vai chegar um certo ponto que as crianças vão acabar crescendo e vão perder essa habilidade de conseguir se comunicar com a gente. De fato isso acontece, porque os bebês eles estão crescendo, eles já estão... Não são mais aquela questão só de ser um bebezinho de colo, eles já estão, aos pouquinhos já estão crescendo. E, enfim, os seres, os bichinhos, eles vêm pra conversar e fica aquela questão, tipo, só acha bonitinho, mas não tem mais aquela interação, tipo, meio que as crianças estão vindo pra realidade dos adultos, e é um pouco triste.
Aí, de fato, as crianças cresceram e elas perderam a sua habilidade. Tipo, até os personagens questionam, tipo, mas por que será que isso acontece? Algo que eu acho muito bacana também com essa leitura é que ela meio que ela tenta resgatar aquela nossa criança interior, tipo, que vive, consegue imaginar diversas situações, usa da nossa imaginação para fugir um pouco da realidade, e isso também isso também é caracterizado, colocado nos filmes, que tipo, talvez você já tenha se esquecido. Isso acontece no segundo filme. Eu sei que o intuito aqui da nossa conversa não é falar sobre os filmes ainda, mas isso acontece no segundo filme, que uma das personagens questiona um dos adultos, tipo, talvez você já tenha se esquecido como é que é. E ele é uma vendedora de balões, tá? Eu esqueci de fazer o contexto da história. Eu comecei a contar um parênteses e esqueci de contextualizar você do outro lado. Enfim, a vendedora de balões vai chegar para um pai de família e falar, talvez você já tenha esquecido de como é que é. E ele, de segurar um balão, e ela, não, de ser uma criança. Eu sei que nós temos que amadurecer, eu sei que nós temos que crescer e tudo mais, mas às vezes é gostoso, é bom ter aquela lembrança da inocência e da sinceridade de uma criança que consegue não só ver aquele problema, não só ver aquela situação ruim, mas tenta, assim, dar uma fuga daquilo ali para não acabar surtando, talvez. Porque, né, estamos vivendo tempos difíceis. Às vezes faz bem, sabe, dar uma esparecida na cabeça. Eu divaguei bonito aqui, desculpa, gente, eu saí um pouco do roteiro. Mas é isso que Mary Poppins faz comigo. Ela consegue me tirar um pouco da realidade e dar uma respirada. Bacana ver que histórias, isso que eu acho muito interessante nos clássicos. As pessoas falam que as pessoas às vezes ouvem a palavra livros clássicos. Clássicos já vem aquela questão de livros chatos, livros tediantes, livros ruins, enfim. Mas não, gente, isso é algo que eu acho, uma coisa que eu acho bacana dos clássicos, que eu particularmente gosto, é que histórias que foram escritas lá atrás ainda têm a sua funcionalidade. É ver que histórias escritas lá atrás ainda têm a sua funcionalidade nos dias de hoje. Eu acho isso incrível, porque acabam sendo histórias atemporais. Tipo, o que funcionou em mil e sei lá quanto, funciona hoje nos nossos dias atuais. E, nossa, gente, é muito bacana. Eu lembro que eu concluí o Retorno de Mary Poppins junto com Holy Call. E posteriormente, antes disso, Antes disso eu tava vindo de umas leituras um tanto mais densas, mais pesadas. Inclusive Diário de uma Escrava foi uma dessas leituras que foi muito pesado ler aquele livro. A temática dele é muito ruim. Então ler essas histórias assim foi tipo, uou, saiu um pouco tirou um pouco daquele peso literário, digamos assim, e deu pra dar uma respirada, ver novos ares e dar uma relaxada, sabe? O segundo livro, assim como o primeiro, a diferença, ok, eu li o livro digital da sequência, eu ainda não tenho a versão física. Falo ainda porque a edição física desse livro é lindíssima. A editora Zahara fez um trabalho muito bacana. A diferença é que a sequência ali não é que nem o primeiro livro, uma edição comentada, é uma edição um pouquinho menorzinha, sabe? Um pouco maior que o Kindle, no caso.
Eu li A Volta de Mary Poppins na edição digital. Eu ainda quero ter a edição física, porque ela é bonita pra caramba. E não diminui em nada a experiência. A leitura realmente foi da mesma forma agradável, da mesma forma emocionante. Sim, me emocionei no final da história também, sabendo que a Mary Poppins, cedo ou tarde, ela iria embora. Me emocionei quando ela foi embora. Eu lembro até hoje, eu tava na barca voltando pra casa e Mary Poppins estava indo embora de novo da família Banks. Gente, me emocionei, não posso negar. Mas enfim, que nem foi no primeiro livro, ler a sequência de Mary Poppins foi uma experiência muito gostosa, foi uma experiência muito boa. Como eu falei antes, sim, eu sou suspeito em dizer, falar sobre essa história, porque realmente eu amo essa história. Se você já leu Mary Poppins, se você já conhece a história ou já assistiu aos filmes, conversa aqui comigo embaixo nos comentários. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião, o que você achou também. E aquele esqueminha de sempre, se você está curtindo o conteúdo, deixa o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Eu espero que quando esse vídeo for ao ar, a novidade do canal já tenha surgido uma outra novidade no canal. Se não surgiu, vocês comentem aqui embaixo nos comentários, tipo, editores, cadê a novidade? Porque se isso já ocorreu, comentem se vocês querem essa história nesta novidade, tá bom? E, enfim, aquele esqueminha de sempre. Curte, comenta e compartilhe. E eu sou muito grato pela companhia de você aí comigo, mais uma conversa. Você é muito bem-vindo aqui no nosso cantinho e eu espero você na nossa próxima conversa. Eu vou indo lá porque eu preciso de mais chá. Até a próxima, gente. Ela vai voltar de uma forma também inusitada, como na primeira vez. No retorno dela não seria da mesma forma. Não seria... fugiu a palavra. E é interessante que como ela partiu da mesma forma como ela partiu. Ai, Deus amado. Me perdi. Não diminui nada a experiência. Eu levantei falando, né? Eu não devia ter feito isso.